Olá, navegante! Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Juarez Júnior e você está no canal Makernauta. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como acelerar o processo na geração de percursos e criação de G-Code de caixas básicas para corte laser, ok? Por quê? Tenho recebido uma quantidade enorme de pedido de ajuda de amigos, pessoas que frequentam o canal, que acompanham meu trabalho e que estão tendo dificuldades básicas na criação desse projeto ou às vezes estão perdendo muito tempo para criar projetos básicos, que eu considero básico. Então você vai poder acelerar o seu processo dessa forma, começando no makercase.com, tá? Acessando o site makercase.com, uma ferramenta online gratuita, tá bom? E aí você termina lá no seu editor de percurso, gerador de G-Code da sua preferência. Eu vou usar aqui, após criar o esquema da caixa que eu quero, né, que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar o Vectric Aspire, beleza? E é o seguinte, eu tô com uma proposta de criar um curso online, na verdade uma videoaula online ou videoaulas online para estar apoiando essa galera que está tendo dificuldade com esse basicão ou que está querendo aprimorar o seu trabalho, tá? Quem manja muito, por favor, eu não tenho coração para discutir, para ficar batendo papo tolo, eu não quero infartar de novo, beleza? Então não participe, ok? Mas se você está afim de dar uma evoluída, né? Com toda a humildade, eu estou afim de dividir o meu conhecimento com você, estou afim de criar esse curso, não sei quantas aulas a gente vai ter, mas eu aceito aí ideias e estamos juntos, tá? Então a gente já começa aqui. Antes disso, a vinheta de introdução do canal. Bom, galera, agora a gente, acessando o makercase.com, clicamos em Basic Box. E aí a gente vem para essa tela, tá? Vou dar uma rolada aqui na tela, beleza? É um site extremamente fácil de usar e gratuito, tá bom? Vamos nos aproveitar ao máximo disso. Nesta tela nós vemos que as units, tudo que está marcado está em azul, tá? Então eu vou explicar todos esses parâmetros para que você possa configurar aí. Eu trabalho com milímetros, tá? Então se você transiciona de uma unidade para outra, ele faz a conversão automaticamente. E aí eu vou definir aqui os parâmetros das dimensões da caixa. Vou jogar um valor aqui de 180 de largura, vou jogar aqui 40 de altura e 120 de profundidade ou comprimento, tá? E aí eu quero te explicar o seguinte: se você rolar o scroll em cima da caixinha, ela dá zoom, né? Scroll positivo e negativo, zoom maior menor, beleza? Se você segurar o botão padrão do mouse, que é o esquerdo, e girar, ela te mostra todas as faces que você deseja visualizar da caixa, tá? Soltou o botão do mouse, a gente agora vai se preocupar somente com os parâmetros, tá? Então isso aqui é só para você ter uma visão mais aprimorada do que você está fazendo, tá bom? Rolei o zoom, beleza? Então vamos lá. O que são as dimensões internas ou externas? Deixa eu posicionar a caixa aqui, diminuir o zoom. Olha só, a dimensão está por fora, tá? Se eu clicar em dentro, a caixa cresce, ó. Fora diminui, dentro ela cresce. Se eu vier aqui, ó, em caixa aberta ou fechada, isso aqui serviria para o seguinte, tá? Da parte mais externa da caixa até a outra, né? Por exemplo, se eu pegar desta pontinha aqui até esta pontinha aqui, as dimensões por fora são de 180 milímetros. Se eu clicar por dentro, o valor de 180 milímetros vai ser da pontinha, né, do contato interno dessa pontinha até a próxima extremidade, ok? Para explicar melhor, se por exemplo eu definir que a caixa é aberta, provavelmente eu quero fazer uma caixa com tampa. Então primeiro eu faria um esquema por fora para fazer a parte de baixo e depois eu exportaria um outro esquema para fazer a tampa, definindo que as dimensões estão marcadas por dentro. Fora a parte de baixo, dentro a tampa, ok?
Então está explicado isso aí. Normalmente quando eu faço a parte de fora, eu faço ela mais alta, e a parte de dentro, eu, por exemplo, como uma tampa ela é menos alta, eu jogo ela com 20, e aí exporto o esquema que eu vou mostrar para vocês. E aí, por exemplo, a parte de dentro, né, teria os 180 por 120 por dentro, né, tirando a espessura das laterais, e por fora eu faria ela mais alta e ela ficaria com as dimensões que seriam abraçadas pela tampa, ok? É mais ou menos isso, não é tão difícil de entender. Só que essa caixa está lisa, né? Antes de explicar a questão aí das junções, eu queria explicar uma coisa importante. A espessura. Aqui já existem algumas espessuras, mas a gente tem que ter um paquímetro, cara. Tem que ter um paquímetro para poder fazer a conferência da largura, né, da espessura desse material. Então, quando eu compro MDF de 3 milímetros, o meu vem com 2,6 milímetros, tá? Não tem jeito. Tem que ter um paquímetro digital para quem trabalha com CNC. Não tem jeito. Você não tem como conferir seu trabalho na régua, tá? Então, olha só. Eu defini aqui a espessura do meu material com 2,6 milímetros, e agora eu já tinha determinado, né, se a caixa ia ser aberta ou fechada. Aí você pode continuar determinando. E agora a gente vai tratar das junções. Ela está lisa, é muito difícil e gasta muita cola, e é complicado, né, posicionar a caixa para secagem com as junções lisas. Então a gente usa o tipo de junção dedo, tá? Junção dedo são esses pontinhos. Aqui você pode fazer um ajuste fino de quantos dedos você vai querer, tá? A altura influencia a quantidade de dedos, tá vendo, ó? Olha como é que abriu aqui o range, tá vendo? Então eu poderia ter opções de mais dedos aqui. Então voltei, ó, diminuiu o range vai de dedos de 5.525 para 11.375, vai depender aí do tamanho que você quiser. Eu não preciso de tantos dedos assim, vou colocar aqui os dedos mais largos. Então eu tenho 4 dedos na face lateral mais comprida, 2 na face lateral mais estreita, né, na largura, e a mesma coisa do outro lado, tá? Como a caixa é aberta, se eu clicar na caixa fechada, ele automaticamente já vai providenciar para mim a parte de baixo igual a parte de cima, tá? Se você fizesse aberta, você poderia copiar lá o seu percurso e duplicá-lo, mas se não, quando você for fazer a exportação do esquema, ele já vai deixar separado todas as partes. Então é isso, basicaço do basicaço, tá? A gente definiu os parâmetros em milímetros. Os parâmetros nós entramos com os valores que queríamos, tá? Você pode alterar isso aqui a qualquer momento, tá bom? Eu defini um padrão. Saúde! E agora a gente tem que aprender uma coisa que é muito necessária, que é entender como exportar isso, como baixar isso, já que a gente está acessando um site na internet. A gente vai clicar aqui, ó, vou cancelar e vou mostrar de novo, ó, baixar esquema das caixas. E olha aí o esquema das caixas. Ele não coloca na melhor posição de corte, ou seja, ele não como é que eu vou falar? Ele não valoriza, né, a economia de material, ele só te dá as linhas. Mas está ótimo, né? Você faz esse ajuste lá, porque até o software Aspire, Vectric Aspire, já faz esse ajuste automaticamente. Então eu gosto, né, de fazer o seguinte, ó, eu tiro as etiquetas. Se você habilitar as etiquetas, ele te fala qual a parte, mas não vejo necessidade disso, não dá para confundir, né? Em caixas mais complexas aí talvez fosse necessário, então eu desabilito, tá? E eu posso tanto separar ou combinar, tá vendo, ó? Se eu separar, ele deixa um vão entre as peças. Se eu combinar, ele coloca a peça coladinha uma na outra. Para o corte laser eu não acho isso legal, então eu exporto separada e faço um ajuste mais minucioso lá dentro do meu editor de percurso, gerador de G-Code. E aí clico em baixar SVG. Quando eu clicar em baixar SVG, ele vai salvar na pasta de download padrão do seu computador, e aí você vai vir no seu software, que é o software que você faz a edição dos seus percursos, vai pegar
né, as partes. Ó, eu vou até importar aqui da forma, nem sei se eu tenho, vou baixar de novo aqui. Ó, baixei, ele salva com o nome box, tá? Aí eu venho aqui no meu editor de percurso, venho ao arquivo, import vectors, porque ele exportou em SVG. A pasta download, eu pego o arquivo box que baixou lá dentro da minha pasta padrão de download, que é a pasta downloads, e mando abrir. Vou dar um clique aqui, ó, vou puxar para o lado. Olha como é que ele mandou para mim. Para ver aí, né? Está em rosinha, beleza? Mas aí o que eu fiz? Eu usei aqui a ferramenta de otimizar a disposição dos objetos e ele basicamente ajustou para mim nesta posição aqui. Então a minha intenção é gerar economia de material, tá? E aí eu fiz as adaptações que eu precisava. Por exemplo, isso aqui não veio lá do site. Essa é a proposta de criar o curso, né? De criar aí as videoaulas, para poder estar passando essa malandragem, essa expertise para vocês, ok? Então esse aqui é o projeto de um quadro cofre decorativo. Vou deixar as fotos aí para vocês do resultado. Aqui é a parte onde a gente... Ah lá, tá vendo? Ó, ele exportou com todos os dedos. Só que eu aproveitei e fiz um ajuste para que a dianteira tivesse menos dedos. Então eu removi esses dedos daqui e esse lado ficou assim. Então a parte de cima, a parte de frente do quadro não teriam todos os dedos, teriam menos dedos. Isso aí é muito fácil, é só você vir selecionando e excluindo, apagando pontos. Então, porque senão não ficaria legal, né? O quadro ficaria com um aspecto meio estranho, né? Então ele ficou tipo moldura, ele só tem essas laterais aqui de encaixe. Apesar de eu ter consumido um pouquinho mais de cola, eu tive a facilidade do encaixe, né? Que me garante uma esquadria, que me garante uma colagem na posição correta. E é isso, galera. O site é o makercase.com, tá? Se vocês gostaram, podem pedir aí mais dicas que a gente tenta ajudar e trazer alguns vídeos aí que possam fazer com que as minhas ideias, essa minha iniciativa atribua ao seu conhecimento, tá bom? Eu também estou disposto sempre a aprender e quando eu aprendo, eu compartilho. Esse é o bordão do canal, compartilhando boas ideias. É isso aí, galera. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.